Gente boa, a partir daqui a gente começa a ver a polaridade das moléculas, parte 1. Nas páginas passadas a gente se ligou em polaridade das ligações. E aí, para não deixar dúvida nenhuma da nossa análise a partir de agora, eu coloquei aqui, importante, a polaridade de uma molécula depende tanto da polaridade entre as ligações como da geometria molecular. Então eu coloco uma coisa importante, tá, a mais, que é justamente a gente analisar a resultante das forças, ou seja, a molécula no seu todo. Quando você tiver uma ou mais ligações, você vai ter que calcular a resultante dessas forças. Em outras palavras, para você entender, coloquei aqui, a molécula de H2. Deixa eu botar minha canetinha preta para não ficar marcando. Então, quando eu analiso a molécula de H2, está aqui o par eletrônico, um elétron de cada elemento está sendo disputado. A nuvem eletrônica a gente já viu que é homogênea. Então agora, graças à física, que a resultante de forças, né, é um estudo da física, e aí seria físico-química, e está dentro da nossa avaliação. Repara que esse hidrogênio ele tem eletronegatividade igual a 2,1. Isso quer dizer que a força resultante, ou seja, a força que ele atrai o par eletrônico, é de 2,1. Esse hidrogênio, por sua vez, também apresenta, já que são iguais, a mesma força de atração. Então, repara que o sentido que esse hidrogênio atrai o par eletrônico, para a esquerda, 2,1. Nesse caso, para a direita, 2,1. Se os sentidos são opostos no mesmo valor, eu tenho que subtrair as forças, o que vai dar uma resultante igual a 0. Então, repara que a gente avaliou isso quando a gente viu ligação apolar. Eu falei que se esse cara atrai para a esquerda com uma força igual à força que o outro elemento atrai para a direita, a nuvem eletrônica, o par eletrônico, vai ficar exatamente no meio. Então, a ligação é uma ligação covalente apolar. E agora a gente vê toda a nuvem eletrônica. Como são sentidos opostos, com o mesmo valor, as forças se anulam. Os vetores se anulam. Isso vai produzir uma resultante igual a 0. Então, eu coloco aqui para vocês moléculas formadas por dois elementos. Se esses elementos forem iguais, você tem sempre a resultante nula, igual a 0. Então, a polaridade é apolar. Acabou. Então, eu coloco aqui a sua geometria espacial. É linear porque é formada por dois elementos. Tanto aqui quanto aqui. Sendo iguais ou diferentes. Porém, aqui é apolar porque a resultante é igual a 0. Aqui eu não vou precisar mostrar como é que eu calculo a resultante. A gente vai calcular. Vou pegar o HF, H e F. O par eletrônico é atraído pelo hidrogênio com uma força de 2,1. Então, o sentido para o hidrogênio, para a esquerda, é de 2,1. Já o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, vai ter uma força de atração para o par eletrônico igual a 4. Se você vê os vetores agora, é 2,1 no sentido do hidrogênio, para a esquerda, e 4 no sentido do flúor. Então, você vai ter uma resultante que é a subtração disso. 4 menos 2,1, 1,9. Então, você vai ter R igual a 1,9, no sentido do flúor. Então, você vai ter um vetorzinho aqui, como resultante, igual a 1,9. Se a resultante é diferente de 0, a molécula é
desculpem, polar. Então ela apresenta uma polaridade. Viram como é diferente? A análise é outra. Aqui eu estou usando vetor para avaliar se a molécula é polar ou apolar. Claro que a gente não vai ficar fazendo isso para tudo que é molécula. Até porque você tem 5 tipos, ou seja, 4, né? Molécula formada por 2 elementos, por 3 elementos, por 4 elementos e por 5 elementos. Em cada caso, você tem mais de uma avaliação e, no caso de 5 elementos, uma única avaliação. Então, você vai ter várias geometrias espaciais. E é através delas que a gente vai ver a resultante das forças. Se for igual a zero, apolar. Se for diferente de zero, polar. E é isso que eu quero mostrar aqui para aliviar o seu raciocínio. Porque você já viu aqui que com 2 elementos, eles sendo iguais, a molécula é apolar. Eles sendo diferentes, a molécula é polar. A geometria é a mesma, linear, não muda nada. Tranquilo? Então, para moléculas formadas por 2 elementos iguais, a molécula é apolar, geometria linear. 2 elementos diferentes, continua sendo linear, entre 2 pontos você tem uma reta, então linear. O ângulo formado, né, é de 180 graus, daí a geometria ser linear. Não tem outro ângulo aqui, ó. O ângulo entre os átomos é de 180 graus. Então, você tem uma geometria espacial linear. Ponto final. Se forem iguais, apolar. Se forem diferentes, polar. Tranquilo, gente boa? Isso a gente vai ver, tá, a partir dessa página. Para terminar, a gente está mostrando essa parte da matéria para entrar justamente em ligação entre moléculas, ligação intermoleculares. E aí você vai ver que algumas moléculas já apresentam polos. São as moléculas polares. Outras são apolares, como a gente viu aqui, ó. Então, quando a gente mostrar essa matéria para vocês, essa parte da matéria, para entrar em ligações intermoleculares, a gente está mostrando como substâncias como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, gasosas, elas podem ser transformadas no estado líquido. Para isso tem que haver atração entre elas. E para que haja atração entre moléculas apolares, deve acontecer alguma coisa. Porque se ela é apolar, como é que ela vai se atrair? Para atrair tem que ter parte positiva e negativa. Então isso tudo vai ser explicado para você, esse detalhe da atração, como você liquefaz, né, os gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hélio. Para liquefazer você tem que manter unido. Para manter unido tem que ter uma força de atração. Então a gente vai explicar isso para vocês, só que essa explicação vem a partir disso aqui. Legal? Por isso que é fundamental a gente saber tanto a geometria quanto a polaridade. Então, para terminar, molécula formada por 2 elementos, sendo iguais, linear, porque o ângulo formado é de 180 graus. Polaridade apolar, 2 elementos iguais. Já se eles forem diferentes, a forma geométrica é a mesma, linear, porque o ângulo entre os átomos, no caso, né, é de 180 graus da ligação. E a polaridade é polar, porque os elementos apresentam resultantes diferentes de zero. Tranquilo? A próxima página a gente continua isso aí. Grande abraço, valeu!